seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5. É de onde vem o nosso primeiro tema desse congresso diocesano. Gálatas capítulo 5. Enquanto você vai procurando, eu vou me apresentando um pouco melhor. Como vocês já rezaram por mim, sabem já o meu nome, Rogério. Eu sou casado, bem casado com a Edna, já há 23 anos. Temos 3 filhos, Tatiane, Deise e Gabriel. Filhos grandes, crescidos já. Minha filha mais velha tem 22 anos, a Deise, a do meio, tem 21, e o Gabriel, 18 anos, é músico também toca e canta no grupo de oração. Eu estou na renovação carismática desde quando eu tinha os meus 14 anos, agora estou com 41, 27 anos no grupo de oração, participando na Diocese de Osasco, grupo de oração Kenosis. Já fui na Diocese de Osasco coordenador diocesano e atualmente estou presidindo o Conselho Estadual, coordenador da renovação no estado de São Paulo. E a convite do André, tenho a alegria de hoje poder passar esse dia com vocês. Vamos passar o dia inteiro juntos, rezando, partilhando da palavra de Deus e escutando o que Deus tem a dizer para nós. Eu estou certo de que Ele tem muito a nos dizer, a vocês, a mim também, e nós devemos estar atentos. Enquanto eu rezava por esse congresso, e inclusive enquanto vinha para cá, Deus trazia uma grande alegria ao meu coração e uma certeza de que esses 2 dias serão para vocês que vão poder participar dos 2 dias, eu vou poder ficar somente hoje, mas esses 2 dias para vocês serão dias, a palavra é essa, inesquecíveis para a história da renovação nesta diocese. Serão dias que ficam marcados na história da renovação carismática. E a palavra que nos ajuda nessa manhã, de Gálatas, eu quero começar a partir do versículo 13 até o 26, para a gente entender todo o contexto do tema dessa manhã. Versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei.
Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra, irmãos. Leia comigo novamente o versículo 25, por favor. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Leia para a pessoa que está do seu lado esse versículo. Esse versículo é o tema dessa primeira pregação. Se nós vivemos pelo Espírito, e é interessante dizer isso para a renovação carismática, um povo que reconhece, que entende o significado dessa expressão vida no Espírito. Pelo menos deveríamos entender. Agora a palavra é, se nós que dizemos viver no Espírito, então devemos também andar de acordo com o Espírito, ou seja, não apenas em um plano teórico, mas em uma realidade prática. A gente vai aprofundar sobre isso. Antes, eu li todo esse trecho bíblico para entendermos o contexto em que Paulo está escrevendo aos Gálatas. E é um contexto interessante, porque se não for bem compreendido, se nós não entendermos o que Paulo pretende dizer com esse texto bíblico, não só esse versículo que nós estamos como tema, mas o contexto, nós podemos interpretá-lo de modo equivocado. Na história da igreja, houve quem já quis interpretar Paulo de modo equivocado. Por quê? Porque São Paulo tem um discurso interessante, desde o versículo 13, aliás, o capítulo 5 inteiro. São Paulo faz um discurso bastante interessante e ele usa uma metodologia de argumentação, que é uma metodologia que a gente diz, numa linguagem mais técnica, de antítese, de contrários. Ele coloca os contrários, por exemplo, ele fala de liberdade e de escravidão. Ele coloca duas realidades sempre para tentar mostrar as antíteses. Uma coisa é ser livre, outra coisa é ser escravo, prisioneiro. Então ele fala da liberdade e diz, se vocês foram chamados à liberdade, então não viva mais como escravos. A linguagem de Paulo é uma linguagem de antíteses, de opor duas realidades e mostrar como elas se distinguem, como são diferentes. Ou você vive de uma forma, ou vive de outra forma. Também ele fala nesse texto sobre, por exemplo, ele vai colocar como contrários distintos a lei dos homens e a lei divina. Aquele que está sob a lei divina, a lei de Cristo, a lei do Espírito, já não teme mais a questão da lei, porque está acima da lei. Ele não está dizendo que a lei é ruim, mas está dizendo que por estarmos debaixo da lei de Cristo, nós estamos acima da lei humana, o que não nos dá direito de desobedecer à lei humana, mas diz que nós somos capazes de, por causa da lei de Cristo, ir além do que exige a lei humana. Então ele vai trabalhando esse discurso, a gente não vai aprofundar aqui só para poder argumentar alguma coisa. E ele diz mais, que existe uma lei que é do Espírito, e existe também uma lei que é da carne. E aqui que começam alguns equívocos, porque alguns chegaram a acusar o apóstolo Paulo, por exemplo, de ser platônico, porque o platonismo, por exemplo, achava que o espírito era bom e a matéria ruim. O espírito é bom e o nosso corpo é ruim, então despreza-se o corpo porque o espírito só é bom. Mas São Paulo não está dizendo que o corpo é ruim. São Paulo não está dizendo que a matéria é ruim. São Paulo está dizendo que a carne, e a ideia de carne não é só a ideia física do corpo, mas a ideia para São Paulo, quando ele fala em carne, ele está dizendo da nossa realidade humana que foi
contaminada com o pecado. Então existe o espírito e a carne contaminada com o pecado. Por isso ele diz, uma coisa são as obras do espírito e a outra coisa as obras da carne. Mas ele não está separando o ser humano em duas realidades, uma boa e outra ruim, como se nós pudéssemos ter em nós uma realidade que é boa e uma realidade que é ruim. Um sacerdote uma vez contava isso, dizia que uma pessoa chegou para ele e disse: padre, eu preciso conversar com o senhor, porque a minha parte humana está passando por tantas dificuldades. E o padre disse: mas tem outra parte em você que não é humana? Você é um ser o quê? Humano. Fala para o seu irmão, você é um ser humano? Eu pelo menos espero que sejamos aqui como seres humanos. Então essa separação que pode resultar em muitos problemas. Veja, uma interpretação equivocada do texto pode nos levar por caminhos problemáticos. Por exemplo, há entre nós, carismáticos, um perigo de nos acharmos anjos. Nós somos mais que amigos, somos. E a gente canta, tem todo um contexto, a música não está errada, mas nós ficamos pensando que somos anjos. Faz assim comigo. Vem aqui em cima. Faz assim. Agora vem desse lado. Desse lado. Cortou sua auréola, cortou as asinhas. Voltou a ser humano de novo. Eu não sei pregar para anjo, eu só sei pregar para ser humano. Por quê? Porque às vezes a gente se engana, e veja, tudo vem desse pensamento equivocado platônico, aprenda essa palavra, que é, não, nós precisamos ser anjos, nós não podemos ser humanos, porque o ser humano, a matéria é ruim, e nós vamos nos equivocando com isso. Então, se alguém, por exemplo, fica agitado, o seu temperamento talvez seja de alguém agitado, o outro irmãozinho já fala: vamos rezar por você, porque você não pode agir assim, você não pode ser agitado, você tem que ser calmo. O outro é mais calmo, daí o carismático mais animado diz: não, você é muito desanimado, você precisa ser mais animado, mais agitado. Por quê? Porque a gente vai tentando configurar a nossa realidade, é uma realidade às vezes angelical, mas nós não somos anjos. Por outro lado, olha para onde que vai esse pensamento se nós não entendermos bem o contexto da palavra, e nós vamos chegar no versículo 25, vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Se de um lado nós temos pessoas que querem ser anjos demais, há outros que querem ser humanos excessivamente, desprezando toda a dimensão espiritual do ser humano. Então já não conta mais com uma vida espiritual, já não conta mais com a oração, já nem acredita no poder da oração, no poder da intercessão, no poder espiritual, e tudo parece que depende da nossa razão, da nossa capacidade humana, e já não submete mais nada a Deus, porque pensa que é capaz de fazer tudo sozinho. Fala para o seu irmão: você não é capaz de fazer tudo sozinho. Você precisa de Deus, você precisa do Espírito de Deus. Agora, isso é importante entendermos, que São Paulo não está realmente preocupado, e São Paulo não está querendo dizer que nós somos duas realidades. Nós somos uma única realidade humana, assistida, e não só assistida, mas mergulhada dentro da vida divina de Deus. Por isso que fomos batizados. O batismo é a nossa inserção na vida trinitária, ou, se você preferir, a vida de Deus habitando em nós. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos habitantes